Olá, aqui quem fala é Luciano do canal Poder Potencial. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se clicando no botão vermelho abaixo deste vídeo e ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos. Se você conhece alguém que poderá se beneficiar com o conteúdo, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Ritual e química oculta. Hoje quero lhes falar sobre a química interna da mente. Tentarei levantar o véu de muitas concepções errôneas formadas durante os últimos 2000 anos. Durante a nova era, haverá um retorno ao ritual e ao cerimonial. Portanto, é necessária certa compreensão do assunto. Alguns de vocês se sentem atraídos por esse aspecto, outros, ao contrário, repelem-no. A estes, um pouco de esclarecimento talvez os faça mudar de opinião. Os que amam o Mestre Jesus estarão certamente interessados em saber quem foi o maior mago e o maior ritualista que seu mundo conheceu. Trouxe consigo este amor pelo ritual das várias escolas por onde passou. O próprio relato da crucificação nos apresenta também um ritual de um significado muito profundo. Poucos de vocês, entretanto, se deram ao trabalho de procurar compreender seu sentido interno. Se tiverem paciência, tentarei lhes dar certas explicações. Podem ler na Bíblia que Jesus usava uma túnica sem costura, feita de um só pedaço. Sabem qual é o significado dessa vestimenta? A túnica usada por todos os adeptos, sacerdotes e instrutores simboliza a aura de proteção. Essa aura eleva-se, em forma de cruz, sobre os 10 quadrados da cidade santa de Chobolet, ou a Árvore da Vida. Ela corresponde, também, aos 10 centros de força da cadeia endócrina humana. No relato da crucificação é dito que o Mestre foi despojado da túnica. A retirada da túnica de Jesus significa que seu círculo de proteção foi rompido e que as forças que ele combatia o assaltaram, vencendo sua resistência. Isso mostra que ele foi destruído por aqueles a quem viera servir. A taça que lhe foi apresentada, a coroa de espinhos em sua cabeça, a espada que transpassou seu corpo, o fel e o vinagre que lhe foram dados a beber, tudo isso são instrumentos ou ingredientes ritualísticos. A crucificação, tal como está escrita, a fim de que o iniciado possa compreendê-la, é uma fonte de sabedoria para os que se esforçam em estudá-la. Às vezes, em ocultismo, encontramos fórmulas e ditos que parecem maus ou repugnantes. Se, no entanto, fizéssemos um esforço para compreender tal linguagem, descobriríamos seu verdadeiro sentido. Há, entre outras, uma prescrição antiga que provocou grande indignação. Justamente por esse motivo, escolhi-a para exemplo. Diz essa prescrição que devem pegar uma criança que está nascendo, estrangulá-la com o seu próprio cordão umbilical e, recolhendo seu sangue numa taça, oferecê-lo em sacrifício. A imagem é verdadeiramente constrangedora. Contudo, vou explicá-la. A criança que nasce representa seus pensamentos de inveja, de cobiça ou de cupidez, todos os desejos dos quais você tem vergonha. Logo que aparecem, devem não apenas rejeitá-los ou escondê-los, mas, olhando bem de frente, estrangulá-los até que o último resquício da força vital os abandone. Então, pegando a taça do seu coração,
poderão oferecer em sacrifício sua vitória sobre a natureza inferior e pedir que a taça receba a pura essência do amor divino. Assim, realizarão uma operação mágica, transmutação. Não apenas eliminarão os desejos baixos, como também os transmutarão em algo divino. Talvez tenham ouvido falar que o enxofre, o mercúrio e o sal, quando misturados, constituem uma poção mágica. É possível que isso também provoque em vocês uma reação negativa. Se tiverem conhecimento, saberão que o enxofre representa a força vital, a energia necessária à saúde do seu corpo. O mercúrio, a força emocional do amor. E o sal, a personalidade inferior. Se, portanto, tomarem o sal ou a personalidade inferior e adicionando-lhe o enxofre e o mercúrio, ou seja, a energia e o amor, e se esforçarem por eliminar da sua natureza tudo o que pertence ao elemento terrestre inferior, então transformarão estes ingredientes em éter, símbolo de um plano superior de consciência. Transmutarão de novo sua personalidade inferior em um templo adequado à morada de Deus. Para compreender melhor o papel que desempenha a prática ritual na vida de um aspirante, seguiremos agora seus primeiros passos. Vamos supor que alguém mais adiantado me dissesse que deveria meditar, pois, por intermédio da meditação, poderá entrar em união com o divino. Entretanto, logo que o aspirante tenta meditar ou recolhe-se ao silêncio, sua mente começa a pular em muitas direções e não consegue realizar a concentração indispensável. Pouco a pouco, ele se torna desanimado, perguntando a si mesmo se seu dirigente não está sendo vítima de sua própria imaginação e se existe alguma verdade de poder encontrar seu ego ou seu eu superior. À medida que esses pensamentos passam pela mente do aspirante, ele encontra aí seu primeiro teste, podendo apresentar-se em forma de um período de dúvidas e de escuridão. Perde a fé, pois não percebeu nenhuma luz, e as emoções tornam-se desequilibradas. O desequilíbrio emocional acarreta um efeito negativo sobre seu corpo físico e isso, acrescido aos seus outros tormentos, o faz constatar que sua saúde ficou abalada. Atormentado mental e fisicamente, não compreende por que, procurando o mais alto, a união com Deus, encontrou só a depressão espiritual e o mau estado de saúde. Não sabe, pois, que seus pensamentos é que fizeram mudar a ação química das células do seu corpo, que as emoções contribuíram para sua resistência à doença, e a depressão mental impediu a livre eliminação dos venenos. Assim, sente-se afundar no caos e na escuridão e no desespero. A reação entre aspirante será provavelmente no sentido de trocar de instrutor ou de escola. Se isso acontece e ele toma outra direção, pode pensar que encontrou, então, o caminho certo. Entretanto, depois de algum tempo, aparecem de novo as dúvidas e as incertezas, a insatisfação. As emoções ficam novamente descontroladas, outras transformações se processam em seu corpo e as dificuldades no plano físico o assaltam. Apesar de esforçar-se por todos os meios possíveis para entrar em união com Deus. Se a um tal aspirante é ensinado primeiramente a tomar parte em ritual, seus pensamentos, pouco a pouco, se fixam sobre as coisas divinas e, se, logo depois, medita sobre a cerimônia da qual participou, quase inconscientemente continuará a desempenhar o papel vivido no ritual. Sua mente, continuando a seguir firmemente na linha traçada,
não dispersará sutilmente a sua força. Dizer a alguém que deve praticar meditação sem instruí-lo a respeito da técnica respectiva é a mesma coisa que mandar uma criança nadar sem ensiná-la. Meditar, por exemplo, sobre a estrela de 5 pontas, sem conhecer seu significado, é dar rédeas à imaginação. Na procura da verdade, devemos ser muito cautelosos para não cairmos na rede da ilusão. A estrela de 5 pontas não é um símbolo celestial. Simboliza o homem e aquilo que pertence à terra e seus elementos. Quando são convidados a participar de um ritual, em sua mente surgem certas perguntas, como, por exemplo, por que o altar deve ser retangular? Para que servem a espada, o flagelo, o punhal e a taça? Para sua mente, tudo isso não passa de simples brinquedos, de simples objetos, concluindo então que podem encontrar Deus sem esse tipo de auxílio. Isso seria certo se olhassem para os objetos, vendo neles simplesmente um punhal ou uma taça. Se, porém, virem neles aquilo que simbolizam, então eles se transformam realmente em elementos necessários à divina química do amor, em um meio para atingir o fim desejado. Explicar-lhes-ei agora o significado de certos instrumentos e substâncias empregadas nos rituais. A taça simboliza o aspecto materno de Deus. O óleo, usado para ungir, é de uma cor perfeitamente dourada e simboliza o amor divino. Santifica tudo o que toca e abre seus centros etéreos ao fluxo da luz divina. Ele penetra em vocês sutilmente, purificando-os e tornando-os capazes de servir de veículos por meio do qual poderá fluir a luz espiritual para a elevação da humanidade. A essência desse óleo age, ainda, em seu ser sutil de tal forma que, se estiverem por pensar ou agir erradamente, são levados de volta ao templo santo de Deus, no qual um dia ofereceram-se em serviço. Há também a lâmpada. Ouviram falar muitas vezes que num templo existia uma lâmpada sem mecha, que nenhuma mão humana acendeu e que, não obstante, permanece acesa irradiando uma luz suave. Essa lâmpada acesa sem toque material é a luz do seu espírito. Luz sempre presente e que, mesmo nas trevas da mente, permite-lhes ver o caminho para Deus. Fechando os olhos e elevando seus pensamentos, podem sentir em si seu calor e sua radiação, que os levam perto de Deus e os fazem compreender que nunca estão sós. Essa luz divina está sempre acesa em vocês, que são o templo de Deus vivo. Constroem um altar em seu próprio corpo. Fortes e retangulares são suas bases, seu coração é a taça, a sua vontade o bastão, sua força o punhal, o amor divino contido em seu coração o óleo, a luz de seu espírito a lâmpada. Executando com toda a sua vontade, com todo o seu coração e toda a sua mente, o ritual de elevação e de amor, cada pensamento e cada gesto transformam-se numa forma poderosa, e a sua mente e a sua vontade permanecem sempre dirigidas para a perfeição. Então, cada célula do seu corpo responderá a esse estímulo e você, o divino alquimista, transmutará em si o material bruto do homem comum no outro de um ser superior. Perseverando, realizando suas possibilidades divinas, perceberá um dia que o Pai recebeu a coroa do poder, da Mãe a taça do amor e do Filho o bastão que é o conhecimento de tudo o que pertence aos diversos planos da natureza. Espero ter criado uma nítida imagem a seus olhos. Frequentemente vocês perguntam como se pode elevar a vontade. Se segurarem na mão o bastão, sua vontade parecerá ligar-se
a Ele e poderão dirigi-la. Fechem os olhos e tentem elevá-la a um plano superior. Afirmo que, ao executarem um rito em frente a um altar, seu espírito se eleva muitíssimo. Ofereçam a taça para que ela, que é o seu coração, realmente possa receber a força divina. Cada gesto seu, cada oração transforma-se num verdadeiro sacramento. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Valeu!